Olá, bem-vindo ao nosso programa Falar é Fácil. E no nosso programa de Falar é Fácil tem um segmento que é Entre Líderes, que faço juntamente com a Nancy Assad, que é trazer pessoas assim muito especiais, que têm uma boa história para contar, de sucesso. Sempre trazendo a quem está nos assistindo informações úteis para que reflitam sobre suas vidas, sobre suas carreiras, sobre suas profissões e possam, a partir daí, por que não, né? Um vislumbre de uma possibilidade, uma perspectiva nova, ou apenas assim, olha assim, eu estou no caminho certo, poxa, o que eu posso fazer para mudar um pouquinho melhor, para mudar a minha vida, para que ela tenha um resultado melhor. Esse é o escopo básico do nosso programa, do nosso canal. Temos o prazer, a honra de receber aqui o Luiz Caiasso, que é uma pessoa que é especialista em marketing, energia renovável e eficiência energética. E o tema básico do nosso programa é energia renovável e eficiência energética para a indústria. Bem-vindo em nosso programa, prazer em recebê-lo, Luiz. Obrigado, Reinaldo. Bem-vindo, Luiz, muito obrigado por aceitar nosso convite. Muito obrigado, é uma honra estar aqui com vocês, trazer um pouquinho da minha experiência, falar desse mercado que é tão interessante, muito tecnológico, e espero poder agregar valor nessa conversa para quem também está nos assistindo e falar um pouquinho também de marketing, que é a área que eu amo, que eu gosto, que eu me formei, que eu sempre busquei, e trocar essa experiência com vocês vai ser fantástico. E que marketing é um grande desafio na área de energia, né? Verdade, verdade. Tem um pensamento atribuído a Albert Einstein que fala assim, que tudo é energia e isso é tudo que há. Ou seja, ele tinha essa percepção e me parece incontestável, tudo é energia. Por exemplo, a energia que a gente recebe aqui agora dos raios cósmicos, de gama, ultravioletas que estão presentes no ar, das frequências de todas as rádios de emissão por aí, as energias que fluem das nossas mãos, dos nossos pensamentos, das nossas palavras. E claro, estamos aqui falando da energia também elétrica, que é aquela que você domina. Partindo disso, tudo é energia. Como é que é essa sua relação com a energia? Como é que você vê isso? Que mote que você dá para a gente começar bem falando sobre energia, Luiz? Bem, sem energia a gente não consegue ser impulsionado a nada. A energia impulsiona a gente, seja até essa energia eu mentalizo, vou atrás, então você acaba gerando uma motivação. É até interessante, quando a gente fala de energia, o nosso cérebro, né? Ele é 2% do nosso volume corporal, da nossa massa corpórica, e ele consome 20% da nossa energia. Então, para ver o quanto que a energia é importante. E o que é interessante quando a gente fala de energia, as pessoas só sentem a falta da energia e não da energia, né? Então, por exemplo, quando a gente está lá assistindo um jogo de futebol, acaba a energia, a pessoa fala, agora está faltando energia, acabou a luz em casa. Mas na realidade, olha o nível que é a questão de energia. Quando acaba a sua bateria no celular, que todo mundo fala, acabou minha bateria. Não acabou a bateria. Na verdade, está acabando a energia. Então, a energia é o que nos possibilita a fazer diversas coisas. Então, é o que possibilita hoje a gente ter hospitais seguros. Porque eu estou levando energia, estou conseguindo fazer uma cirurgia. A energia me gera entretenimento. Então, para eu assistir uma TV, para eu assistir esse podcast, você está consumindo energia. Então, a energia está em tudo ao nosso redor. Você trabalha com isso há bastante tempo. Um pouquinho da sua história, Luiz, para a gente conhecer um pouco mais quem é essa figura, né? Que lida com energia, mas lida também com marketing, lida com toda uma estrutura da comunicação e que transforma toda a sua habilidade de comunicação por meio da energia da sua voz, da sua fala, dos meios de comunicação, em propagação, em venda, em ampliação dos resultados da própria empresa. Olha só quanta coisa está se movimentando nesse processo energético a partir de você e do seu trabalho. Legal, obrigado. Até me apresentar para você que está acompanhando aí. Eu sou formado em marketing, pós-graduado em gestão de marketing. Tenho uma pós-graduação também em inteligência de mercado e agora estou completando a minha pós-graduação em neurociência do consumo. Então, sempre muito focado nessa parte do marketing como estratégia, como um business, levando até a comunicação estratégica. Então, sempre busquei nessa linha de olhar o todo. Quando a gente está falando na parte de marketing, eu sou muito fiel a como que é denominado pelo Philip Kotler. Né? Então eu faço uma pequena adaptação, que marketing sim é uma ciência que estuda os mercados, comportamento de compra e consumo, identificando necessidades e desejos, potencializando
as oportunidades desse mercado, minimizando e neutralizando as ameaças para gerar ganho, seja ele financeiro ou não financeiro. Então eu sempre tive isso muito claro. E foi interessante, Nancy e Reinaldo, como que eu cheguei no marketing, porque a gente sempre pensa assim, qual faculdade eu quero? Então ainda existe muito dessa pressão, né? Você escolher muito jovem, você colocar a sua energia para definir uma profissão, e sinceramente eu não sabia o que eu queria naquela época. Só que eu tinha um grande interesse pela vida, pela natureza, toda essa energia que envolve os animais. E até eu pensei em ser biólogo. Meses antes de fazer a faculdade, eu pensando em ser biólogo. E graças a Deus, a minha irmã, na época, ela fazia jornalismo. Ela é uma jornalista hoje, né? Da área de comunicação, como a gente. E ela falou, olha, a comunicação ela pode ser muito estratégica. E eu descobri qual que é essa associação, né, entre biologia e comunicação. Eu descobri, assistindo National Geographic, Discovery Channel, todo aquele universo fantástico, eu descobri que o que eu mais gostava era das estratégias dos animais para caçar. Então, como que as orcas faziam, se comunicavam, colocava toda aquela energia para pegar uma foca na ponta de um iceberg. Eu não queria saber sobre o lado biológico delas, eu queria saber as estratégias desses animais. Na época eu não sabia que era isso. E daí, conversando com a minha irmã, ela falou, cara, eu acho que você tem um perfil de marketing. Que marketing é estratégia, mercados. E eu acabei indo para o marketing. E quando eu entrei na faculdade foi quando eu me identifiquei muito justamente com as aulas de marketing. Tive um professor fantástico, Cláudio Bessa. E com ele eu dei muito mais valor ainda sobre uma questão estratégica dentro das empresas. E também a parte de pesquisa. Então as aulas de pesquisas foram decisivas. Que legal isso, né? Tem um pensamento que eu gosto assim, que tem duas maneiras de uma pessoa ser realizada e feliz. E você, pelo que mostra, e o prazer de conhecer, mostrando que essa pessoa que vibra com aquilo que você fala, aquilo que você faz, não só em marketing, mas também naquilo que você faz em relação à energia. Acho que juntou as duas forças. Que é o seguinte, tem duas maneiras de uma pessoa ser realizada e feliz. Primeiro, ela faz aquilo que gosta ou aprende a gostar daquilo que você faz. Se você já faz uma coisa que você gosta, tem paixão, você não trabalha um dia na sua vida. Eu vi isso uma vez, achei encantador. Porque eu faço isso, a Nancy faz isso também. Eu sou apaixonado por comunicação. Agora há pouco estamos conversando, um papo informal aqui. Na nossa época, a Nancy é uma amiga lá de trás, da época que a gente fizemos lá, na época era ginásio, colegial juntos, tal. Então depois de muito tempo nos encontramos pela internet, etc. E temos um grupo hoje de pessoas que estudaram naquele colégio que foi o CPF, ali de Jaçanã, aqui em São Paulo. Mas desde aquela época, apaixonados por comunicação, faziam um programa de rádio na escola, ou seja, então isso está na veia. E quando você fala assim, marketing tem a ver comigo, então você se apaixona, encanta, ou busca possibilidades, porque aquilo te absorve de maneira tal. Então, assim, sempre buscando. E outra, na medida que você se dedica, você se esforça, você se empenha, você foca naquele assunto, você busca novas informações. Agora você falou de fazer alguma coisa em relação a neuromarketing, vinculada a marketing para influência, de que maneira eu posso influenciar a cabeça de outras pessoas. Tudo isso é paixão. Então eu vinculo a paixão e você mostra ser uma pessoa apaixonada por isso. Sim. Isso você percebe. Você emite uma energia muito boa. Verdade. Sabe, nós conversamos por telefone e no telefone não dava para perceber essa energia, essa alegria, esse seu interior assim de comprometimento com o marketing e com a energia, né? Então posso fazer uma perguntinha energia é tudo igual, né? Teoricamente é tudo igual. Tem várias empresas que vendem e distribuem energia. Qual é o desafio do marketing para poder posicionar o seu produto e se sobressair na concorrência? Hoje a parte de energia ela tem toda uma cadeia, né? Desde a empresa que vai gerar a energia, então no caso, por exemplo, em Itaipu, tem as transmissoras dessa energia, tem as distribuidoras que levam a energia até nossas casas, as indústrias, mas também tem as outras empresas que levam equipamentos e essa tecnologia para dentro de um hospital, dentro de um hotel, dentro de diversos tipos de segmentos e para nossas casas. Hoje é um desafio muito grande do marketing e da comunicação é mostrar como que a energia ela é um fator decisivo numa questão estratégica para o próprio negócio. Para vocês terem uma ideia,
40% de toda a energia consumida, da energia elétrica consumida, ela vai para a indústria. E a indústria, um dos maiores custos da linha de produção, segundo a Firjan, que é a Federação das Indústrias do Rio de Janeiro, ela pode custar até mais de 40%. Então, a energia sim é um fator caro. E falando como marketing profissional, a gente tem uma tendência de olhar muito já ali na ponta. Eu vou para a comunicação, vou fazer um brand, passei por grandes empresas, eu também já fui nessa parte. E quando eu fui trabalhar na indústria, que eu trabalhei na indústria automotiva, na Yamaha, a gente via muito que a competitividade muitas vezes está na sua linha produtiva. Isso daí até o Henry Ford ensinou a gente. Quando ele revolucionou a linha produtiva, ele mudou o mercado, mudou a sociedade, como a gente conhece hoje. Então, dentro da linha produtiva, a energia, se eu utilizo equipamentos mais tecnológicos, equipamentos modernos, eu ganho uma eficiência energética que está muito em evidência hoje, essa questão da eficiência energética. Interessante. E a relação com o marketing, né? O que te levou, você falou agora há pouco que assim, paixão tem a ver com isso tudo. E a Nancy falou assim, da relação que tem do marketing em relação a isso, e você nos dá assim uma aula falando sobre isso. Assim, olha, tem uma energia que tem tudo, tem as origens, depois assim, os equipamentos, você falou de equipamentos. Então, eu entendi que você, então, trabalha numa indústria, uma empresa que fornecem equipamentos, que transformam a energia que vem, qualquer que seja a origem, naquela que é adequada de acordo com o consumidor, para a indústria, para hospitais, para casa, etc. Esses equipamentos, como é que isso funciona? Como é que é? Uma aula sobre isso de novo. Porque estamos aqui falando com pessoas que são empresários, são pessoas consultores, são pessoas de mercado, são profissionais dos mais diversos ramos de atividade que tem. E não é um grupo específico, mas notadamente CEOs e líderes de maneira geral. Então, se, por exemplo, aqui temos líderes que são de empresas, de organizações, de que maneiras elas precisam ter essa informação para terem talvez mais detalhes e para talvez saberem mais a respeito disso, para que possam levar ou para suas indústrias ou casas mesmo, essa utilização de forma mais adequada, mais refinada da energia. Correto. Então, como se tem, né, a energia, ela é gerada, que a gente vai falar aqui de energia renovável, o Brasil é uma referência mundial sobre energia renovável, só que dependente do tipo de energia que chega na indústria, você tem que utilizar ela no seu maior potencial. Hoje a gente ainda é carente nessa parte. Imagina, o Brasil tem cerca de 4 milhões de indústrias, diversos portos, tá? Muitas indústrias ainda não avançaram nos tipos de equipamentos que podem potencializar. E quando a gente está falando potencializar o consumo de energia... Economia. Eu estou em economia. O que as indústrias buscam hoje? Eu produzir mais, gastando menos. Ou eu produzir a mesma quantidade, só que sem gastar mais e até reduzindo. Eu preciso ter uma melhor eficiência energética. E quando a gente fala isso, é um dos pilares da indústria 4.0. Que a gente fala inteligência artificial, monitoramento e a eficiência. A eficiência é justamente isso. Produzo mais, gastando menos. Esses equipamentos hoje que oferece, então a gente tem grandes multinacionais, que daí vem o marketing, quando a gente fala de produto, desenvolvimento de produto, investido pesadamente em pesquisa e desenvolvimento, com uma visão já de impacto positivo na sociedade. Então eles desenvolvem, um dos exemplos bem, para a gente deixar mais claro, 45% de toda a energia elétrica consumida no mundo, ela é consumida por motores elétricos. Os motores elétricos, você vai ter ele no elevador, no seu prédio, geladeira, tem, por exemplo, na escada rolante de um shopping, e esses motores elétricos é o que impulsionam as esteiras de grandes indústrias. Tá. Segundo esse dado que é da ABB, uma das maiores empresas referência em tecnologia em equipamentos elétricos e automação industrial, esses motores têm que ser cada vez mais eficientes. E o que é eficiência? O motor elétrico, por exemplo, ele pega a energia elétrica e transforma em energia mecânica, dá movimento. Esses motores, uma parte da energia, ela é transformada em calor. O calor eu não utilizo, o calor ainda gera o desgaste do equipamento. Então os motores são cada vez mais eficientes para consumir a energia transformando em mecânica do que gerar calor e desgaste.
Ainda no Brasil tem uma cultura de manter equipamentos obsoletos, porque ainda eu acredito que ainda há uma crença que a eficiência energética é um assunto que não é para o meu porte, a indústria 4.0 não é para o meu porte. E trabalhando hoje numa das maiores distribuidoras de equipamentos ABB, a gente não, isso já é acessível. Então a gente faz diversos... Mesmo para micro e pequena empresa? Mesmo para micro e pequenas empresas. Então, porque a micro e a pequena empresa, a gente trabalha com várias pesquisas, além dos impostos, que são altíssimos, eles pontuam a questão da energia, que acaba inviabilizando muitas vezes eles no mercado, né? Você tem um conselho, uma sugestão para esse público? O que eu recomendo, até um ponto que a gente vai falar sobre questões de crise, é sempre fazer manutenções. A gente sempre tem aquela mania de fazer manutenção corretiva. Manutenção corretiva ela é muito mais cara. E quando a gente vai fazer manutenção corretiva, muitas vezes, tirando as grandes indústrias, por exemplo, você pega uma Vale, uma Suzano, uma Petrobras, eles investem muito em equipamentos de pontas para ter eficiência. E detalhe, não é só a eficiência que a gente está falando aqui, eu também estou falando em monitoramento. Quando eu falo em monitoramento, esses equipamentos elétricos hoje, eu consigo fazer monitoramento de maneira remota, onde eu consigo prever eventuais quebras, que a gente fala de manutenção preditiva. Hoje já é acessível. Então, por exemplo, a gente vende pequenos motores e os inversores de frequências, que eles trabalham casados, e eu vou até exemplificar, esses equipamentos eles geram todo o monitoramento de como que eu estou consumindo energia, se ele vai me dar algum problema, se ele oscila, vai ter momento que eu vou consumir mais, vai ter momento que eu vou consumir menos energia. Então você tem um total controle. A gente às vezes tem um pouco a noção que liga na tomada e vai. Não, tem muita tecnologia já envolvida. Hoje, essas grandes distribuidoras, hoje eu faço parte do time da APS. A APS é uma grande empresa que leva soluções da ABB, como eu citei, e tecnologia de serviços em engenharia, projeto de engenharia. Então, você chamando uma empresa que tem um time de engenharia extremamente especializado, eles fazem projetos, estuda como que é a sua planta hoje e faz o que a gente chama de retrofit. Então ele vai fazer todos os cálculos, aí é o engenheiro eletricista que sabe muito bem sobre isso. Ele faz todo o estudo baseado naquilo que você tem na sua planta. Desenvolve todo um projeto novo e daí sim é orçado. Então é um projeto totalmente customizado. Uhum. Então a indústria 4.0, sim, ela é acessível. A gente sabe que tem essas questões de tributos, tudo, mas a gente também já tem equipamentos. Hoje a indústria evoluiu tanto, que tem tanto equipamento, que já é possível até mesmo para o pequeno comerciante. E nas residências? Porque hoje em dia as contas de energia são altíssimas, né? Principalmente com esse calor, onde você tem que acionar ar-condicionado, ventilador. Qual é a sugestão para economizar energia? Aí eu até falando também como consumidor. Né? Como a gente falou, a gente está consumindo energia agora, aqui, ó, a tela, as luzes, tudo a gente está consumindo. O hábito é sempre quando você for comprar um produto, tem lá a etiquetinha, qual que é o nível de consumo. Isso daí, para mim, é um fator sim de decisão de compra. Então eu tenho o fator de marca, o fator preço, às vezes eu acabo abrindo mão de preço para ter um produto que tem um melhor consumo de energia. Quando a gente está falando dentro das nossas residências, também tem muita tecnologia para essa área. Então a gente tem os dispositivos que são chamados DPS, dispositivos de proteção de surto, que é quando a gente fala, olha, veio, né, a gente está lá em casa, veio uma energia, voltou a luz, acendeu muito forte e depois queimou tudo, queimou a televisão. Hoje já tem dispositivos que, ao entrar na casa, ele já detecta e já protege toda a sua rede. Então, quando a gente está falando sobre energia elétrica, eu não estou falando só de eficiência energética, seja para a indústria, seja para a nossa casa, mas eu também estou falando de controle e de proteção humana. Então, esses dispositivos... Segurança. Total. Por exemplo, então, quando você entra numa indústria, se o operário ele chega perto de um motor que está lá, tracionando, movimentando uma esteira, ele vai colocar a mão em algum lugar errado, a gente vende uma série de equipamentos que é justamente para isso. Ele, por sensores de movimento, ele já para na hora. Então, o motor ele já é acionado ali para parar. E o exemplo que eu queria dar anteriormente, sobre a eficiência energética, ela está presente já em nossa vida e a gente não percebe.
Então, por exemplo, quando você está num shopping center, você vê a escada rolante lá, você fala, eu acho que essa escada rolante quebrou, que ela está devagarzinho. Na verdade, não, ela está no modo de consumo de energia, ela está funcionando, ela está operando, só que quando você aciona, seja o sensor ou o peso, ela aumenta a velocidade. Então, ali tem motores e eu tenho um inversor de frequência. Então, o inversor de frequência, ele detecta e fala, opa, vou dar mais... Sim, Luiz. Dando alguns exemplos, eu estou só pensando. Uma época eu participei aqui como associado de uma empresa que era importadora de luminárias para iluminação elétrica, lâmpadas LED. E a informação que nós tínhamos era a seguinte, que ali tem uma economia de 80% do consumo de energia. E outras tantas formas, né? Nós temos aqui no Brasil um grande potencial em termos de geração de energia renovável, talvez dos maiores do mundo, em função do tamanho do nosso país, das possibilidades que há. Então, todo esse foco em relação à energia para que, como você disse, com muita propriedade, produzir mais e melhor com menos tempo, menor esforço e o melhor rendimento, e claro, mais gerando. E também eu vejo assim, tem amigos meus que trabalham com energia eólica, de implantação, de captação dessa energia, transformar, de rentabilidade. Tem um amigo meu que tem uma chácara, ele colocou lá todo um sistema de energia solar. De energia solar, porque ele economiza a energia que ele gasta na chácara dele e parte disso, inclusive, para que ele reduza a energia, o valor da energia elétrica que ele paga na sua casa e nos outros ambientes onde vive. Então estamos assim, diante de um cenário totalmente novo em relação a isso. Mas, diante desse mundo fascinante, de muitas mudanças muito rápidas, já que você vive num ambiente onde se criam equipamentos com esse objetivo de produção, de segurança, e claro, sempre com os benefícios. E nessa transformação e renovação muito rápida, a criação, e também numa velocidade bastante vertiginosa, de novos produtos, de novos equipamentos, em função de ou necessidades, de criatividade, de novas tecnologias que vão sendo desenvolvidas e implementadas. Mas queria chamar a atenção um pouquinho, que você falasse um pouco sobre o que eu falei, sobre o potencial da energia, da economia, da energia renovável do mundo e Brasil como sendo um desses grandes expoentes. Como é que você vê assim o encaminhamento do Brasil? É claro que a gente não pode pegar isso num curto espaço de tempo, mas de maneira assim, talvez um pouquinho mais longa, porque uma coisa é o potencial, outra coisa é a potência. Potencial, assim, a capacidade, a pessoa tem um potencial muito grande para realizar grandes coisas na vida, mas é adormecida, não faz nada, não estuda, não se prepara, ou seja, é o potencial que vai ser levado para o túmulo. Agora, se ela transforma o potencial em potência, ou seja, transforma isso em ação, aí é que de fato a coisa acontece. Nesse sentido, eu sei que nós temos um potencial, todas as propagandas, tudo que a gente ouve, pode ser que até que não seja verdade, pode ser até seja uma mídia aí enganosa, mas não acredito que seja. Mas em termos de como transformar em potência todo esse potencial que o Brasil tem. Hoje o Brasil é referência mundial em fontes de energias limpas, né? Que são as renováveis. 85% de toda a energia elétrica gerada, ela vem dessas fontes renováveis. Hidráulica, eólica, solar, biomassa, geotermais a gente usa pouco aqui no Brasil. Então, a gente sim é uma referência, tem estudos que falam que nós somos o segundo, atrás apenas da Noruega, que a Noruega é praticamente 99% das suas fontes de energia elétrica são de fontes renováveis, limpas. E o Brasil também tem alguns estudos que mostram que a gente tem um potencial enorme ainda para consumir energia limpa, justamente das hidrelétricas. As hidrelétricas, 55% do que das energias geradas no Brasil vem de hidrelétrica. E perante ao mundo, Brasil, então 85% são de fontes renováveis, o mundo está no sentido oposto, ele ainda é em torno de 15%. Então aqui no Brasil a gente tem ótimos profissionais, grandes engenheiros especializados, grandes indústrias, tanto nacionais quanto essas internacionais, e no meu caso, né, dentro desse canal de distribuição que leva essas tecnologias para otimizar ao máximo o consumo dessas energias. Ainda falando sobre a questão dessas fontes, a questão maior a gente gera muito bem essa energia, só que a gente ainda utiliza mal. Então, quando a gente fala que está utilizando mal, é aquilo que eu citei anteriormente, né? A cultura, sim, de investir em equipamentos. Então, num primeiro momento, pode ser um equipamento um pouquinho mais pesado, mas ao médio e longo prazo, ele se paga. Porque são equipamentos que duram, são equipamentos que até salvam vidas. Então, são dispositivos que ajudam um operador de uma máquina. Sobre o potencial ainda do Brasil, existe
um grande mercado ainda a ser explorado. Dados apontam que em 2050 a população vai ser de 10 bilhões e todo ano o consumo de energia aumenta. Hoje estamos em 8 bilhões, né? Nesse ano aqui, 2025. A gente sabe que na internet os vídeos vão ficar por um bom tempo. Em 2050, 10 bilhões de pessoas. E todo ano o consumo de energia no mundo cresce. E o mundo inteiro está vendo a parte de energia renovável como a saída. E o que é interessante, hoje a gente está falando, daqui 10 anos, eu garanto, pelo quanto que é investido em pesquisa, em tecnologia, o envolvimento dessa cadeia, a gente vai ter outras fontes que a gente ainda nem não tem ideia como que vai ser. Eu acredito muito nisso. Então vão ter outras fontes renováveis, vai ter uma migração cada vez maior. Se a gente olhar a geografia do Brasil, ela é muito favorecida, porque eu tenho uma incidência solar muito boa. Vento, então no norte e nordeste, você pega ali em Piauí, falam que as casas estão ficando tudo telhas com placa solar. A gente tem uma bacia de rios fantásticas. A própria maré, né, pode ser também um fator gerador de energia. Que seria que a gente fala que é energia proveniente do oceano, que ela é de maré e de ondas. Existe no Brasil uma usina no Ceará, só que sinceramente eu não sei se ela voltou ou não, porque ainda é uma tecnologia muito cara. Não só cara para implementação, mas também ela é muito cara para sua manutenção. Mas também existe esse potencial. Teve alguns estudos que eu levantei que citam que diante da nossa bacia hidrográfica, a gente só ainda tem um potencial que a gente utiliza para gerar energia elétrica só de 25%. Então estou falando aí, ó, é um mercado que só tende a crescer. Deixa uma curiosidade, desculpe, terminar esse raciocínio primeiro. Pode ir. É assim, a gente vê que assim, a energia atômica, etc., tem aqui inclusive Peró, aqui perto de Sorocaba, a produção de pastilhas de energia para submarinos de propulsão atômica. Então, são pequenas pastilhas que vão gerar a energia para também submarinos que estão sendo construídos no Rio de Janeiro e que tem a propulsão atômica. E claro, existe assim todo o risco lá na Angra dos Reis, as usinas atômicas, tratado da produção de energia, com risco de contaminação e tal. Com o avanço da tecnologia, e assim, mais e mais cuidados em relação a isso, você acredita que ela pode se transformar considerar uma energia limpa, uma energia com menos riscos, uma energia que, assim, totalmente segura? Eu, sinceramente, eu não tenho tanto conhecimento nessa parte de energia atômica. Por exemplo, até mesmo as usinas de Angra, no Rio de Janeiro, elas representam cerca de 3% da energia que a gente consome. Eu vejo assim, existem outras fontes que são viáveis. Então a gente vê muita tecnologia, por exemplo, a própria BYD é uma empresa de tecnologia em eletricidade que promove em veículos. A Tesla tem investido muito nisso. Já tem alguns estudos, eu estava lendo outro dia, né, eu não tenho muito domínio sobre essa questão, mas já tem estudos sobre uma partícula que está na Lua. E eles já estão falando, olha, pode ser uma fonte. Por isso que eu falo, daqui 10, 50 anos, a gente pode estar consumindo uma energia que a gente nem imagina. Então, assim, é um mercado com grandes profissionais, grandes empresas envolvidas no mundo, e daí, sim, por isso que eu falo que é marketing. Marketing, ele está sempre atrelado à demanda. Então, quando eu falo marketing, demanda, a energia, ela só tende a crescer. Então, o mercado, assim, quando eu fui atuar, eu falei, nossa, diferente, por exemplo, eu atuei já em área franchise, instituto de pesquisa, banco, indústrias, e você fala, todos esses mercados que eu passei consomem energia. Então, energia é um mercado que assim, vai demandar cada vez mais profissionais dessa área, cada vez mais líderes que saibam falar com esse público e mudar principalmente essa cultura aqui mais no Brasil, falando mais do mercado brasileiro, que é, eu tenho um equipamento, ele vai durar 30 anos, eu não preciso me preocupar com ele. Não. Então, uma coisa que eu queria saber, assim, energia é tão importante, mas assim, não é de conhecimento da sociedade todos os tipos de energia, todos os usos que pode se fazer inovadores de energia. Como que a comunicação atua nisso para poder ser um canal de educação de energia para a sociedade? Nancy, se me permite, eu vou quebrar em duas etapas, falando com a indústria. Hoje tem um trabalho, sim, um desafio muito grande da comunicação e levar para todas as indústrias
a informação sobre eficiência energética. Principalmente para aquelas pequenas e médias que têm aquela crença que ainda a eficiência energética é um papo, ESG, é uma conversa que ainda não está dentro do meu ambiente normal. E a indústria 4.0, que eu falei sobre monitoramento, dá para monitorar, tem tecnologia para isso hoje, tem equipamentos. Para alterar essa cultura, precisa fazer muita comunicação. Dentro da comunicação, hoje o mercado de energia ele já trabalha muito com eventos. Tem um evento chamado Sinase, que são workshops organizados, que ele é rotativo. Ele vai para estados do sul, nordeste, norte. Então eles fazem uma cadeia chamando essas empresas para falar sobre eficiência energética. A própria ABB, ela faz muito com a gente, que é distribuidor, muito workshop para falar, olha o que está acontecendo no mundo, olha os estudos. Então eles não falam só do produto, eles falam de estudos. E eu, como distribuidor, a gente faz muito trabalho com nossos clientes e potenciais clientes de, ao oferecer um produto, a gente vai até esse cliente e faz um workday, onde a gente fala, olha, esse produto que você está comprando, olha todo o potencial de funcionalidades que ele tem. Então a gente mostra o que ele pode gerar. Aí é a visão de marketing, que a gente sai um pouquinho do engenheiro. O engenheiro elaborou aquele produto super técnico, com baitas diferenciais, uma marca muito forte por trás. Só que eu, como comunicação, eu tenho que traduzir aqueles aspectos técnicos nos atributos tangíveis que ele consegue perceber como uma vantagem competitiva de mercado. Então eu falo, desde o engenheiro que fala, o iniciador, decisor, o comprador, o usuário, né, e o influenciador, eu falo com todo mundo dessa cadeia de comunicação. Quando eu falo com o engenheiro, é o meu engenheiro técnico falando com ele. Meu vendedor, a gente faz constantemente treinamentos para converter a linguagem técnica em benefício de mercado. Quando eu vou falar com o comprador dessa indústria, eu tenho que usar uma outra comunicação. Porque o comprador, muitas vezes, ele tem aquele budget e ele fala, cara, é o seguinte, eu vou por preço. E eu tenho que mostrar para ele que não é uma questão só de preço, tem que ver valor. Benefício de valor. Então, assim, tem uma grande diferença entre preço e valor. Sim. Então, o profissional de marketing tem que ter essa ciência muito clara. Então, quando a gente fala, a indústria como um todo, ela tem se preparado, sim, com eventos. Eu participo de um dos maiores eventos de biomassa do mundo, que é em Sertãozinho, com um stand. E lá a gente fala muito não só com o engenheiro, mas com esses compradores. E a gente tem que mostrar para ele qual que é o benefício, a médio e longo prazo. Tem esse ponto. E para o consumidor final, a gente ainda não percebe energia, a gente só percebe energia quando falta. Mas a gente tem um papel fundamental nessa questão. Que educacional, né? Educacional. O consumo de energia. O Brasil perde muita energia com essas questões de gastos. Então imagina, aquele bom pagador, ele vai estar pagando pelo desperdício, porque as empresas alguém está usando esse energia. Alguém está usando e as empresas não podem. Ela tem um fim lucrativo, gente. A gente está a gente tem que ser claro, todo mundo trabalha para ter seus lucros. E é mais que merecido. Então, a gente tem que ter um trabalho de conscientização de como utilizar a energia de uma maneira mais eficiente. Isso, as empresas como um todo, uma fabricante de televisão, fabricante de um micro-ondas, ele tem que saber, meu produto, ele consome a energia de uma maneira mais eficiente. E detalhe, não é só o produto acabado, mas a minha linha de produção, ela é mais amiga tanto da sociedade como do meio ambiente. Porque eu tenho uma linha de produção muito mais efetiva, que consome menos energia, que acaba gerando menos CO2. Então, tá tudo interligado. Legal. Bom exemplo disso que você falou. Recentemente eu troquei numa casa, tenho os equipamentos de ar-condicionado. E assim, olha, começou a dar problema, manutenção, etc., começou a ficar caro. Olha, por que você não faz o seguinte? Você troca esse equipamento por um que vai reduzir em 80% o consumo de energia que você tem. Como existe isso? Porque o equipamento já é assim de 15, 20 anos. E marca boa, marca assim, né, japonesa, tá, todo um esquema assim de... Porque o equipamento novo, você vai gastar um pouco mais na entrada, mas em um curto espaço de tempo, você praticamente vai pagar todo esse investimento que você está fazendo. Pus no papel, no lápis assim, falei, poxa vida, então tá, vamos trocar. Trocamos. Então troquei equipamento novo, recente, limpo, todo arrumado,
com menos consumo, um equipamento que tende a dar menos problemas de manutenção. Então, é assim, na medida que você falou, nos deu uma verdadeira aula de marketing agora, não sei se você percebeu, falando assim, do marketing relacionado assim, à produção, marketing relacionado aqui ao engenheiro, que é quem vai ter a informação, depois em relação ao comprador, em relação ao consumidor, em relação talvez a quem intermedia o processo. Então, é toda uma cadeia, né? E essa uma visão coisa que você importante, tem o marketing educacional, né? Que eu achei além bem disso interessante. também, que é a educação, isso é uma educação. Você nos deu uma aula aqui, então mostrando assim, olha, como é importante conhecer marketing, como é importante o marketing no processo como um todo, desde um sonho que começa a se criar, depois até na realização, depois na perpetuação e manutenção desse sonho. Então o marketing como um todo, pelo que você nos falou agora há pouco, de uma maneira bastante objetiva, é assim, está presente em todas as etapas do processo. Porque ele define o preço, ele define a qualidade, ele define o padrão da aparência, do estilo, do tipo. Só pensando em energia, quantos elementos há relacionados a isso? Né? Equipamentos que vão transformar essa energia numa energia que seja para mudança de temperatura, mudança de calor, mudança disso ou daquilo, ou seja, todo um processo. Porque você basicamente trabalha com equipamentos para que as indústrias, empresas transformem essa energia de acordo com as suas necessidades e conveniências, de acordo com eventuais possibilidades de utilização de formas até novas, que ainda talvez impensadas. Como você fala também, com muita propriedade. Daqui a 10 anos, esquece tudo isso que a gente está vendo aqui agora. Vai ser uma outra realidade. A inteligência artificial e tantas outras tecnologias e assim, nessas adaptações, estão criando cada vez mais um cenário diferente, novo, claro. Deixando para trás aquilo que fica obsoleto, fica velho e não serve mais. É exemplo de um aparelho de ar-condicionado que me fez assim, numa troca, economizar 80% do consumo de energia. Antigamente eu me lembro assim, meu pai pegava no pé, minha mãe, quando eu era pequeno, paga a luz, não está usando, por que tem a luz acesa, a televisão está ligada, não tem ninguém assistindo, vai lá e desliga, ou seja, essa educação que vem de casa. Agora sim, a gente pode até deixar isso automatizado. Você sair da casa, sai, apaga a luz, de repente você faz a programação. São as casas inteligentes, né? Então já existe muita dessa tecnologia, só que muitas pessoas ainda pensam que é algo que está muito... isso aí é lá no futuro. O futuro é hoje. Eu falo, o futuro não existe. O futuro a gente não sabe, a gente não tem controle como vai ser. Ele está ali na frente, 10 anos. O futuro é hoje, então se eu estou aqui hoje foram devidas às decisões que eu tomei no passado. Claro. Então, uma coisa que é importante que eu queria ver com você, as distribuidoras de energia e as usinas, elas são empresas sujeitas a muitas crises, né? Então eu queria que você comentasse um pouquinho sobre essas crises, né? Como prevenir essas crises e como tratar, e também sobre a reputação dessas usinas, né? Como cuidar da reputação, principalmente na gestão de crise. Sim. A gente está tratando de um elemento que é essencial até para a nossa vida, né? Então, no hospital, numa maternidade, precisa ter energia ali e é um fator extremamente crítico. Quando a gente está falando dessas crises, da falta de energia que pode gerar essa crise. Hoje, essas indústrias, ela investe muito em manutenção. Para mim, a minha visão que eu tenho sobre elas é antecipar a crise. Tá? Então, fazer as manutenções corretivas, manutenções preventivas, manutenção preditiva é algo essencial. Já também tem muitas tecnologias, por exemplo, a gente viu alguns anos atrás o apagão que teve em São Paulo, se não me engano, ano passado, começo do ano, nessa época do ano até, que é época de muita chuva. Então, a nossa transmissão, a nossa distribuição, ela é aérea, ela não é subterrânea em grande maioria. Então, teve uma chuva muito forte, vento, e a tendência climática é desses temporais. Faz em cadeia, né? Quebra aqui, cai lá. Cortou o fio, imagina, tá no fio, vai cair, né? Então, a gente está suscetível a esse problema, porque é uma transmissão aérea. Para eu mudar, hoje existe a tecnologia para ser subterrâneo. Só que eu tenho que mudar muita coisa, eu dependo também do governo. É um investimento muito alto. Então, quando a gente está falando... não aparece, né? Não aparece. Esteticamente é muito mais bonito, que você ter poste, ter aqueles fios, tudo. Sim, mas aí não dá volta. Assim, tem uma história aí também no lado político, né? Quando tá aparecendo lá, se eu vou esconder, eu vou gastar, mas aí vai tirar... Ninguém isso mesmo, tipo, ninguém tá vendo minha obra. Vamos fazer praça é bom. Verdade. A praça dá volta. Você não consegue fazer isso. Mas o que é interessante, para a gestão de risco nesse mercado, o que eu vejo, com a tecnologia que tem, é se antecipar. E eles têm investido muito nisso. Porém, quando chega uma crise, por exemplo, do caso lá de São Paulo ficou 5 dias, que foi algo totalmente atípico,
é agilidade, ser transparente. Aí eu falo muito bem, ter uma boa assessoria de imprensa, ser transparente com o que está acontecendo. Então, a experiência do consumidor, hoje eu falo, a gente não compra mais produto, a gente compra mais serviço, a gente compra experiência. Então essas empresas ainda têm que ter uma noção que a comunicação, ela gera uma experiência. Eu estou gerando uma expectativa. Imagina um comerciante com um negócio pequeno, o frigorífico dele vai perder 2 dias, 3 dias, vai perder. Então a agilidade, mas eu vejo que essas empresas, elas têm acelerado muito, tanto é que quando vem essa época do ano, essas próprias distribuidoras, que também são os clientes que eu atendo, eles já se preparam antes, eles já estão fazendo seus estoques de equipamentos, então a gente tem que antecipar. Tá, mas na hora que acontece. Na hora que aí... Porque, por exemplo, a Enel tem uma reputação hoje 0, né? E ela não tem como recuperar a reputação dela, porque ela não tem como administrar todos os problemas. Estou falando um outro tipo de empresa. O Reinaldo e eu, a gente fez um trabalho na Equatorial, lá de São Luís, que é uma distribuidora de energia, e eles tinham crise todo dia, porque roubavam os fios, acabava a energia. Então eles tinham que estar o tempo inteiro na TV, no rádio, na imprensa, apagando incêndios, se posicionando. Então nós demos lá um treinamento, inclusive de 2 dias, para eles formarem os gerentes regionais, para eles lidarem com as crises na imprensa, porque a imagem deles estava extremamente corrompida. Então eu queria que você desse uma sugestão para quem tem crise, com a sua experiência, o que fazer, como lidar, e se você conhece algum exemplo legal que tenha surtido, assim, conseguido reverter uma imagem. Para mim, a crise, eu acho que você sempre... certeza é você ter uma boa assessoria de imprensa e jornalistas especializados nisso, que saiba até conduzir os executivos. Então, muitas vezes o executivo quer dar uma resposta lá, dar uma resposta muito aberta, sem um posicionamento claro da empresa. Se há crise, você tem que ter um posicionamento claro e objetivo e levar a resposta correta para a sociedade. Sim. Primeiro ponto. É fator de transparência. E isso o consumidor está exigindo cada vez mais. Então, no momento de crise, a assessoria de imprensa já está envolvida, profissionais como vocês têm um know-how gigante, está envolvido para fazer essa ponta. O que eu vejo, essas empresas hoje, elas têm buscado cada vez mais estar próximo da sociedade com algumas campanhas publicitárias para ter uma melhor imagem da marca. Aí já falando mais da estratégia do marketing, que é, como a gente sabe, né? A gente de reputação de imagem. Então, a gente sabe que tem algumas empresas que ela pode gerar impacto ambiental e ela acaba patrocinando ações culturais, esporte naquela região, para você já ter uma imagem mais aceitável perante a sociedade. Então, é um trabalho do problema. Mas assim, para mim o problema mesmo é uma gestão de risco. Você tem que contar com esses profissionais e tem que ter a transparência. Nesse caso mesmo de São Paulo, o que eu vi da distribuidora, no começo a gente estava tendo informações que a gente não tinha clareza do que estava acontecendo. Imagina assim, você está dentro de uma grande distribuidora, que eles têm um know-how muito grande, uma expertise muito grande, só que é algo totalmente atípico. Parecia, quem não é daqui de São Paulo, parecia que São Paulo tinha caído uma bomba. Árvores caídas, postes, muros. Então você não consegue estar em vários locais ao mesmo tempo. Mas eu acho que se você traz a transparência, como até mesmo durante a pandemia a gente teve alguns momentos de transparência, que falava, estamos fazendo isso, esse é o nosso objetivo, é chegar nesse valor, eu acho que é um bom exemplo. Eu acho que depois a distribuidora aqui de São Paulo, ela começou a ser mais transparente, e a gente começou a ver na prática muito do suporte nas ruas. Eu via muito caminhão, 24 horas trabalhando e atuando. Então, acho que quando você começa a ver o trabalho na prática, mas a imagem fica ainda arranhada. Então, acho que ainda tem um trabalho longo para pegar uma credibilidade, uma confiança do público que consome os produtos dele, que é a energia em casa. Luiz Caiaço, assim, estamos chegando no final do nosso tempo. Mas assim, uma pergunta que eu gostaria de deixar aqui, porque nós temos executivos, temos lá pessoas, temos muitos jovens que são influenciados pelos executivos, e por que não, talvez, jovens que lidam com marketing e marketing e energia. Então eu gostaria que você deixasse assim uma orientação, uma sugestão, talvez, quem sabe, porque não, um exemplo da sua própria vida em relação a esses jovens,
que talvez não percebam o potencial que existe na parte de marketing e a energia vinculada com marketing, já que essa é a sua carreira, essa é a sua profissão, e você é um modelo, obviamente, que pode até servir de inspiração para muitos desses jovens em relação a uma perspectiva, uma possibilidade, por que não, né, ouvir o que o Luiz está falando em relação a isso. Marketing e energia. Que conselhos que você daria para um jovem que pode pensar nessa possibilidade? Talvez não esteja pensando, mas a partir da sua fala ele vai começar a pensar nisso. Uma responsabilidade grande. Uma inspiração para você, Luiz. É uma grande responsabilidade essa mensagem que eu vou deixar agora aqui. Então, porque você é uma pessoa apaixonada por isso que você faz, uma pessoa realizada. Então, experiente, por ser uma pessoa tão bem assim, deve ter vindo de helicóptero para cá. Você também... Um dia a gente chega lá. A gente chega. Mas eu acho que assim, a mensagem que eu trago é independente até para o ramo, acho que de energia, outro para quem está buscando marketing, ver o marketing mais como um todo. Eu, em alguns momentos, até me deparei com algumas pessoas que foram trabalhar comigo, ou fazer entrevista de trabalho comigo, que falam, eu gosto muito das redes sociais. Ok. Só que você tem que pensar que isso é uma maneira estratégica. Quem quer fazer marketing, quer ir para esse segmento, tem que ter uma capacidade de empatia muito grande. Eu tenho as minhas verdades, as minhas crenças, então eu tenho uma percepção do mundo de um jeito. E quando eu vou falar com o meu público-alvo, eu não posso acreditar que meu ponto de vista é o ponto de vista daquela pessoa. Então eu tenho que fazer uma série de pesquisas, estudar bastante, para eu tentar ver o mundo com os olhos daquela pessoa. Então, o profissional de marketing, que eu falo para vocês olha, ele é muito amplo. A gente às vezes fica só na parte de comunicação e hoje está muito essa questão do marketing digital. Mas para eu falar de marketing digital, eu tenho que entender comportamento do consumidor, eu tenho que entender como que são as estratégias de negócio da minha empresa, eu tenho que entender o macroambiente, o microambiente. O marketing, ele é muito maior do que muitas pessoas imaginam, e até mesmo dentro das empresas. É muito normal você às vezes falar com o vendedor, o marketing é o pessoal que faz um folderzinho, a canetinha. Ok, a gente faz isso, também, é nossa responsabilidade. Só que por trás daquela caneta tem todo um estudo até de cor, tem estudo de como a marca se posiciona. Então assim, você que está buscando hoje fazer marketing, se dedica, olha muito para o mercado, converse com as pessoas, seja o que eu falo, muito se adapte ao ambiente. Porque é uma profissão, eu comecei há 25 anos atrás nessa área. Há 25 anos atrás era um outro tipo de consumo, há 10 anos atrás era outro. Antes da pandemia eram outro tipo de consumo e outros tipos de estratégias. E agora, pós-pandemia, a gente está vivenciando um novo tipo de consumidor, novas estratégias de comunicação. Então, se você gosta de marketing, você vai estar dentro de um universo que está em constante movimento. E esse é o maior desafio para mim no marketing. Você gostar de estudar, buscar sempre atualizações, ter relacionamento com profissionais como vocês, porque conhecimento flui, e também dentro das empresas, conversar com pessoas que não é do marketing. Então eu converso muito com o pessoal de engenharia, pessoal de TI que me ajuda muito como extrair dados para fazer análise. Então, cara, que você tem que estar com sua antena parabólica ali sempre ligada. Muito bem, parabéns. Foi muito boa a sua participação, você agregou muito valor aqui para o pessoal que nos assiste. Excelente. Eu quero te agradecer assim imensamente pelo carinho de estar conosco e por você compartilhar assim todo esse seu conhecimento com essa energia tão boa. Legal. Gratidão. Obrigado. Luiz Caiasso, fique à vontade também de deixar algum contato, caso alguém queira saber um pouco mais. Eu vou deixar uma frase também, um contato. Quem quiser me localizar, eu estou nas redes sociais, no LinkedIn. Luiz C. Caiasso, Caiasso C-A-I-A-S-S-O, então quiser falar comigo. Mas eu vou deixar também uma frase que eu acho que tem muito a ver, que é aquele lado que eu falo que eu gosto da natureza, e foi a natureza que me levou para o marketing, eu brinco, né? Que é de Charles Darwin, que ele fala, não é o mais forte nem o mais inteligente que sobrevive, mas sim a espécie que melhor se adapta ao ambiente, às mudanças. Então, é isso que eu busco fazer na minha carreira, na minha trajetória profissional, e é uma frase que eu acredito muito, porque sim, estamos numa constante mudança de ambiente. Só para você repetir, Luiz, só porque quem não pegou direitinho, não prestou atenção, Charles Darwin falando uma frase que o Luiz traz agora para finalizar
a fala dele. Que vale a pena refletir. Não é o mais raro. Não é o mais forte e nem mais o inteligente que sobrevive. Mas sim o que melhor se adapta às mudanças. Verdadeira lição. Fantástico. Muito obrigado. Fantástico. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado, Luiz. Obrigado, Nancy. Que legal, que bom estar aqui nesse bate-papo bastante informal, vocês perceberam. E que tenha sido de uma maneira útil para você pensar, refletir, para o seu filho, com essa indicação que o Luiz trouxe aqui para a gente também. Tá bom? Obrigado. E para você fica um abraço e até o nosso próximo programa. Até mais. Até lá.